Olá, meu nome é Luana Ribeiro e eu sou mãe atípica empreendedora. Bem, eu sou formada em História, licenciada, bacharel, mestre em História Social da Amazônia, e quando eu estava no segundo ano do doutorado, eu engravidei. Muito cedo, eu percebi que meu filho tinha alguma coisa diferente das outras crianças. Então, eu descobri que ele era autista com 4 meses de nascido, e gradativamente eu fui abandonando a minha profissão e os estudos também. Não terminei o doutorado, larguei o emprego e hoje eu cuido do meu filho quase que tempo integral, com a ajuda da minha família, claro. Mas no meio de tudo isso, a questão financeira e também profissional impactaram no meu psicológico. Foi então que eu decidi empreender. E eu passei a fazer parte de feiras de empreendedorismo, feiras de movimento de mulheres, até que em algum momento eu senti a necessidade de levar isso para outras mulheres, mães atípicas como eu. E aos poucos eu fui fazendo amizade e descobrindo muitas outras mulheres que eram empreendedoras e que também tinham filhos atípicos. Aos poucos nós fomos construindo o coletivo do empreendedorismo inclusivo aqui em Bragança e fazendo parte das feiras, dos movimentos de empreendedorismo feminino daqui de Bragança. E fomos levando os nossos debates, que não é apenas sobre o lugar da mulher no empreendedorismo, mas também a gente foi levando para muitas outras pessoas como é ser mãe atípica e as nossas dificuldades profissionais, principalmente, mas também psicológicas, nossas necessidades que são diferentes de outras mulheres que são do empreendedorismo, mas que são mães típicas. Então a gente tirou o debate sobre o autismo do quadrado do autismo, porque se debate muito sobre o tema com os nossos pares, mas o empreendedorismo inclusivo, ele rompe essas barreiras, a gente consegue levar o tema para outras pessoas e conscientizar. Hoje a gente percebe essa conscientização dentro do movimento do empreendedorismo feminino, bem como nós viemos conscientizando o poder público, que passou a nos olhar, nos dar espaço. E isso foi ganhando cada vez mais força, principalmente porque hoje nós temos uma coordenação, que é a Coordenação de Políticas Públicas para o Autismo, com a coordenadora Carla Setúbal, que nos apoia, que nos ajuda. E, aos poucos, com esse suporte, as nossas falas foram ganhando mais espaço. Ainda engatinhamos, ainda estamos buscando novas famílias empreendedoras para se juntar a esse movimento. Até porque empreender requer coragem e requer tempo. E hoje em dia, o que nós não temos muito é tempo. Então, empreender para muitas pessoas ainda é difícil. Principalmente quando você tem uma pessoa autista para cuidar. Mas aos poucos, muitas mulheres foram criando essa coragem e descobrindo no empreendedorismo uma rota de fuga, digamos assim, desse universo do autismo também. Então, ajuda no nosso psicológico, ajuda no nosso financeiro. É algo que nos encanta. E hoje, além de mulheres, mães atípicas, nós também temos mulheres que são pessoas atípicas, que são artesãs, artistas plásticas, e que fazem parte do nosso movimento. Conseguimos também nos unir a grupos que trabalham o tema sobre o autismo em outras vertentes, e esses grupos nos apoiam. Bem como instituições, como a APAI, o CAPES, o Endiacam, vários coletivos como Florescer, Fera da Inclusão, Acreditar. Todos esses estão se unindo em prol do empreendedorismo inclusivo, porque todos entenderam a necessidade de nós trazermos para o debate a saúde financeira das famílias atípicas, porque é um tema que precisa ser a cada dia mais fortalecido. Muitas de nós recebem BPC, que para quem não sabe é um auxílio do INSS. Mas ao mesmo tempo nós não podemos trabalhar, ter renda, senão a gente perde. Não podemos ser MEI, que é um microempreendedor individual. Ou seja, nós também trazemos para esse debate o auxílio financeiro sem um suporte, sem que haja políticas públicas complementares que nos ajude a sair do BPC. Também rompemos com o preconceito, porque muitas pessoas pensam que nós queremos que nossos filhos recebam um laudo para receber o BPC. E a verdade é que o BPC, ele nos engessa.
Nós queremos muito nos livrar dele, mas é difícil. Então, acabamos tendo que empreender às margens. Não podemos ter esse grande suporte, como, por exemplo, do Sebrae, que faz eventos, mas que para isso você precisa ter um CNPJ MEI, pelo menos. Então, hoje nós também temos esse tipo de debate. Debate sobre a aposentadoria. Afinal, como que vai ser daqui a 20, 30 anos, em que eu, que larguei minha profissão e não posso ter um emprego formal, não posso recolher o INSS também, a não ser que seja por um formato que saia um valor muito elevado. Se nós pudéssemos ser MEI, o valor seria de menos de R$90. No outro formato, ele quase chega a 250 o valor, o que fica inviável. Então, a verdade é que muito precisa ser debatido sobre esse tema para que nós tenhamos apoio, políticas públicas favoráveis para o crescimento econômico das famílias, para que essas famílias não fiquem dependendo de apoio financeiro, bem como nós temos muitos outros debates, como questão de escola, as terapias. Tudo isso nós adentramos no tema também. Então, o empreendedorismo inclusivo, ele acaba trazendo à tona muitos pontos a serem tratados ainda. Eu costumo dizer que, na verdade, o autismo ele tem muitas camadas que a gente ainda não descobriu quais são, ainda vão surgir, temas que ainda não foram debatidos, temas que são muito iniciais, como o próprio empreendedorismo inclusivo, e temas que já são muito trabalhados, mas que precisam ainda que a gente fique batendo nessa tecla para que nós possamos conquistar cada vez mais um espaço para nós e para os nossos filhos. O empreendedorismo, ele também traz a temática de como que os nossos filhos vão se sustentar no futuro. Tudo isso são debates que a gente não tem resposta, mas que se não tiver um movimento dando conta disso, como que vai ser? Então a gente traz à luz todos esses pontos para que sejam debatidos e vistos, porque nós estamos sendo vistas como empreendedoras nas feiras, nos espaços públicos, e cada dia mais as pessoas nos enxergam. E a gente consegue levar esse tema para fora do espaço onde só ficam os nossos pares. E isso é um ponto muito interessante, que fez com que o nosso movimento alçasse voo muito rápido, porque ele data de menos de 2 anos de existência, mas muito cedo, não só a sociedade, como os políticos perceberam que esse tema, ele precisa ser, que esse grupo, que esse coletivo, ele precisava ser olhado bem de perto. Obrigada pela atenção.